Bem-vindos à aula 68. Nós estamos no item 6 ainda, né? Tem o título de indivíduo na sociedade, mas Mises cria um subitem chamado A Fábula da Comunhão Mística. O que será que ele quer dizer com isso? Vamos ver? Que fábula é essa da comunhão mística? Que será que é isto? A fábula da comunhão mística. A teoria praxeológica da sociedade é exprobrada pela fábula da comunhão mística. A sociedade, afirmam os defensores dessa doutrina, não é produto da ação propositada do homem, nem é a cooperação e a divisão de tarefas. Deriva das profundezas insondáveis de um impulso intrínseco da natureza essencial do homem. É para um grupo, é para um grupo fecundação pelo espírito, que é a realidade divina e a participação no poder e no amor de Deus, em virtude de uma união mística, união espiritualmente de um indivíduo com Deus ou com algum outro ser superior ou com um líder. Para outro grupo, a sociedade é um fenômeno biológico, é consequência da voz do sangue, o laço que une os descendentes da mesma ancestralidade com seus ancestrais entre si. É a harmonia mística entre o lavrador e o solo por ele cultivado. É verdade que esses fenômenos psíquicos realmente existem. Existem pessoas que sentem a união mística e colocam esta experiência acima de tudo. E existem homens que creem escutar a voz do sangue e que sentem com o coração e a alma o aroma inconfundível de sua terra natal. A experiência mística e o êxtase arrebatador são fatos que a psicologia deve considerar reais, como qualquer outro fenômeno psíquico. O erro das doutrinas de comunhão não consiste na sua afirmativa de que tais fenômenos realmente existem, mas na crença de que são fatos primordiais, não suscetíveis de exame racional. É sempre Mises acabando com a graça dos delirantes. Mises acabando com a raça e com a esperança daqueles que deliram. A voz do sangue, que aproxima o pai de seu filho, não era ouvida pelos selvagens que não percebiam a relação causal entre coabitação e gravidez. Hoje, como esta relação é conhecida de todo homem que tenha total confiança na fidelidade de sua esposa, pode percebê-la. Mas se tem dúvidas quanto à fidelidade da esposa, a voz do sangue não lhe informa nada. Mises não conhecia o que eu vou falar, mas eu vou complementar. Pede então um exame de DNA. Ninguém jamais se aventurou a afirmar que as dúvidas relativas à paternidade pudessem ser esclarecidas pela voz do sangue. A mãe que tenha cuidado de seu filho desde seu nascimento pode ouvir a voz do sangue, mas se perde o contato com a criança muito cedo, pode mais tarde identificá-la por meio de alguma marca no corpo, como, por exemplo, aquelas manchas e cicatrizes a que costumavam recorrer os novelistas. Mas o sangue é mudo. Se tais observações e as conclusões daí derivadas não lhe fazem falar. A voz do sangue, afirmam os racistas alemães, misteriosamente une todos os membros do povo alemão. Mas a antropologia nos revela que a nação alemã é uma mistura de descendentes de várias raças, sub-raças e linhagens, e não um grupo homogêneo descendente de uma mesma ancestralidade. O eslavo, recentemente germanizado, e que só há pouco tempo mudou o seu nome de família por outro cujo som pareça mais germânico, pode acreditar que tenha ligações substanciais com os alemães, mas não sente nenhum impulso interior impelindo-o a se juntar a seus irmãos e primos que permaneceram tchecos ou poloneses. A voz do sangue não é um fenômeno original e primordial, é instigada por considerações racionais. Quando um homem acredita estar relacionado com outras pessoas por uma ancestralidade comum, desenvolve sentimentos que são poeticamente descritos como a voz do sangue. O mesmo se pode dizer do êxtase religioso e do misticismo do solo. A união mística de um crente devoto está condicionada pela sua familiaridade com os ensinamentos básicos de sua religião. Somente aqueles a quem tenha sido ensinada a grandeza e a glória de Deus
podem experimentar a comunhão direta com ele. O misticismo do solo está ligado ao desenvolvimento de determinadas ideias geopolíticas. Assim, pode ocorrer que habitantes da planície ou do litoral inclua na imagem do solo, ao que se consideram ardorosamente unidos e apegados, regiões montanhosas que lhes são desconhecidas e cujas condições não conseguiriam adaptar-se. Somente por esse território pertencer ao corpo político do qual são ou gostariam de ser membros. É a mesma coisa de dizer que eu pertenço à Caatinga. De jeito nenhum. Ah, mas isso é Brasil. O Brasil é tudo isso daí. Mas eu não sobrevivo na selva amazônica como um índio, por exemplo. Essas besteiras nacionalistas não fazem sentido. Por outro lado, frequentemente não incluem nessa imagem do solo, cuja voz pretendem ouvir, áreas vizinhas com uma estrutura geográfica muito semelhante à do local onde vivem, só porque essas áreas fazem parte de uma nação estrangeira. Os vários membros de uma nação ou grupo linguístico e os agrupamentos por eles formados nem sempre estão unidos por sentimentos de amizade e boa vontade. A história de cada nação é um repertório de antipatias recíprocas e mesmo de ódio entre suas subdivisões. Bastam lembrar os ingleses e os escoceses, os yankees e os sulistas, os prussianos e os bávaros. Foram as ideologias que superaram tais animosidades e que inspiraram a todos os membros de uma nação ou grupo linguístico os sentimentos de comunidade e de solidariedade que os nacionalistas de nossos dias consideram como um fenômeno natural e original. A mútua atração sexual entre macho e fêmea é inerente à natureza animal do ser humano e independe de qualquer raciocínio ou teorização. Podemos qualificá-la de original, vegetativa, instintiva ou misteriosa. Não há inconveniente em afirmar metaforicamente que faz com que dois seres se sintam um só. Podemos considerá-la como uma comunhão mística de dois corpos, uma comunidade. Entretanto, nem a coabitação, nem o que a precede ou sucede geram a cooperação social e os modos de vida em sociedade. Os animais também se juntam para cruzar, mas não desenvolveram relações sociais. A vida em família não é apenas um produto da relação sexual. Não é, de modo algum, nem natural nem necessário que pais e filhos vivam juntos, como se faz em uma família. A relação sexual não resulta necessariamente na formação da família. A família humana é resultado do pensamento, do planejamento e da ação. É este o fato que distingue radicalmente os grupos animais que, por analogia, chamamos de famílias animais. A experiência mística da comunhão ou comunidade não é a fonte das relações sociais, mas o seu produto. Então, a experiência mística da comunhão ou da comunidade não é a fonte das relações sociais, é o produto das relações sociais. O reverso da fábula da comunhão mística é a fábula da repulsão natural e original entre raças e nações. Tem sido dito que um instinto ensina o homem a distinguir entre congêneres e estrangeiros e a detestar os últimos. Os descendentes de raças nobres abominam qualquer contato com os membros de raças inferiores. Para refutar esta assertiva, basta mencionar a existência da mistura racial. Como não existe atualmente na Europa nenhuma raça pura, somos forçados a concluir que, entre os membros das diversas raças que um dia se estabeleceram no continente europeu, havia atração sexual e não repulsão. Milhões de mulatos e outros mestiços são a evidência viva da falsidade, da afirmativa de que existe uma repulsão natural entre as várias raças. Da mesma forma que o sentimento místico de comunhão, o ódio racial não é um fenômeno natural inato do homem, é o produto de ideologias. Então, aqui Mises é categórico de que o ódio entre raças não é um sentimento inato do homem. Ele é produto de ideologia. Então, gravem isso. Mas mesmo que existisse algo como um ódio natural e inato entre as várias raças, nem por isso a cooperação social seria inútil, nem invalidaria
a teoria da associação de Ricardo. A cooperação social nada tem a ver com amor pessoal, nem com um mandamento que nos diz para amarmos uns aos outros. As pessoas não cooperam sob a égide da divisão do trabalho porque amam ou deviam amar uns aos outros. Cooperam porque assim servem melhor a seus próprios interesses. Não é o amor, nem a caridade ou qualquer outro sentimento afetuoso, mas sim o egoísmo corretamente entendido, que originalmente impeliu o homem a se ajustar às exigências da sociedade, a respeitar as liberdades e os direitos de seus semelhantes e a substituir a inimizade e o conflito pela cooperação pacífica. Que isso fique grifado efetivamente, para concluirmos efetivamente qualquer ideologia que tente se sustentar sobre uma sociedade de comunhão mística. Nos vemos na próxima aula.